aliança representa a tua presença, que abençoa a minha vida e protege a minha casa. Eu vou deter. Olá, tudo bem? Vamos continuar com a nossa viagem? Vamos juntos? Pois é, a Arca da Aliança e o tabernáculo de Deus. Só que não é mais no deserto, né? Onde nós estávamos mesmo? Já estávamos na época de Davi. Quando Davi conquistou a cidade de Jerusalém, ele tentou levar a arca para lá, para Jerusalém. Quando ele estava transportando, eu disse no vídeo anterior que algo aconteceu. O que aconteceu? Uzá é o nome de uma pessoa. A arca, no transporte, estava caindo. E essa pessoa de nome Uzá tentou segurar a arca que estava caindo no transporte e morreu na hora. A arca do pacto está caindo! Ele está morto. Que todos prestem atenção e testemunhem o que viram. Que saibam a vontade de Deus. A hora não é a certa para entrar na cidade. Desatrelhem os bois. E que um tabernáculo seja erigido neste lugar. Que a arca permaneça fora dos muros até que Deus tenha demonstrado ter se aplacado a sua ira. Na minha opinião, quando eu leio, isso está no livro de Crônicas, eu tenho a impressão que Davi ficou um pouco abalado com essa morte, porque a pessoa tentou segurar a arca, evitar que a arca caísse, e morreu na hora. Quem cometeu o grande erro nessa história toda foi o rei Davi. O rei Davi não consultou sacerdote algum, não recebeu consultoria de como transportar a arca, fez do seu próprio jeito, a sua maneira, e o Eterno estava prestes a puni-lo. Se aquela arca tivesse caído ao chão, todos ali ao redor iriam morrer, inclusive o rei. Provavelmente Uzá sabia que se aquela arca caísse, iria matar, fumegar todos que estavam ali. Então Uzá se ofereceu. Uzá se ofereceu para poder poupar a vida do rei e todos que estavam ali. Ele ofereceu sua própria vida. Não foi por tolice. E aí a arca acabou, então, passando 3 meses com Obed-edom. E após esses 3 meses, Davi levou a arca de forma definitiva para Jerusalém. No início do seu reinado, Davi ordenou que a arca fosse trazida para Jerusalém, então, onde ficaria guardada na tenda, né? Ali no distrito, na cidade de Davi, chamado Distrito Cidade de Davi. Com o passar do tempo, Davi, dentro da sua consciência, dentro dos seus pensamentos, né? Ele pensou, né, a arca, o símbolo da presença de Deus na terra, sem dúvida. Só que ele pensou assim: eu sou um rei, moro num palácio, e a arca lá dentro de uma tenda. Isso não está combinando muito bem.
eu vou construir um palácio para Deus também, de pedra, como o meu, que o nome é templo. Então começou a planejar e a esquematizar a construção de um grande templo. Só que ele recebeu uma mensagem. A Bíblia conta que a construção de um grande templo para honrar a Deus era um desejo de Davi, o primeiro rei de Israel, e que ele recebeu orientações detalhadas sobre a obra do próprio Deus. Como explica este especialista? O templo vai ser um marco de importância para o povo judeu, porque ele tem a ver com identidade, história e a aliança com Deus. Davi morreu antes de cumprir a missão, que coube ao sucessor dele, Salomão. E essa mensagem dizia que Davi, apesar de ser um rei com muitas vitórias, estas vitórias aconteceram com muita luta, com muita morte, com muito sangue, ou seja, conquistas sanguinárias. E isso não ficaria bem para ele. E essa obra, quem deveria fazer e construir seria o seu filho. Quem é o filho de Davi? Salomão. Então, a obra passou para as mãos de seu filho, Salomão. Quando Salomão assumiu o reinado, Salomão trouxe o restante dos materiais, dos utensílios, enfim, do que tinha do tabernáculo que estava lá em Gibeão, para Jerusalém, né? De posse do tabernáculo e da arca, Salomão constrói o templo, que ficou denominado de o Templo de Salomão. Que maravilha essa computação gráfica, né? O Templo de Salomão, né? Que reproduz todo aquela espiritualidade do tabernáculo, né? Rompendo o tempo. Essa computação gráfica foi feita para representar
como era o templo. Esse lugar onde estava o templo existe? Como é que é hoje? Vamos ver um pouquinho desse lugar, porque depois nós vamos conversar, porque só não fica nesse templo não. Então, vamos ver o local onde ficou o templo de Salomão. O que tem hoje? Vamos acompanhar. A inscrição parecia acabar com uma das grandes dúvidas da arqueologia. A de que 3.000 anos atrás, no centro de Jerusalém, realmente tenha existido o magnífico Templo de Salomão, mesmo local onde a Bíblia chama de a Casa do Senhor. O professor diz que, segundo a Bíblia, quando Salomão construiu o templo, a primeira coisa que ele fez foi levar para lá a Arca da Aliança. O professor conclui: o templo era o símbolo da residência de Deus na terra, uma ligação de Deus com o seu povo. A Bíblia descreve o templo de Salomão como um lugar de muito brilho e esplendor. A Bíblia diz que o templo de Salomão ficava no Monte do Templo, bem no coração de Jerusalém. Hoje, uma das maravilhas do mundo islâmico foi erguida lá. Também está lá o Muro Ocidental, onde judeus do mundo todo oferecem orações. Interessante, né? Essas situações de Jerusalém. Como é rico, nós começamos lá do tabernáculo do deserto, viemos acompanhando através da história, praticamente percorremos a Bíblia assim de uma forma rápida, assim, os pontos, eu não digo principais, né? Mas é impressionante, eu me impressiono muito com isso. Mas nós vamos voltar com essas reportagens. Porém, esse templo, ele não ficou muito tempo de pé. Por quê? Porque apareceu Nabucodonosor II, rei da Babilônia. Ele chegou no reino de Judá, onde estava o templo de Salomão, e o que ele fez? O que ele fez? No próximo vídeo, nós vamos recordar, nesse nosso estudo, a Arca da Aliança e o Tabernáculo de Deus. Já nos encontramos. Shalom. É o que me faz prosperar. A arca representa tua presença. A arca representa tua presença.